Olá, gente! Mais uma vez eu tô aqui com vocês contando um pouco da minha história. E hoje a entrevistada é uma pessoa super especial, a Gessiane Nazário, e vamos estar conversando aí sobre um tema super especial, que é Búzios é só turismo? Então, nós vamos estar hoje, agora, conversando com a Geiciane, debatendo, trocando sobre esse assunto. Mas antes de chamar a Geiciane, eu gostaria de me apresentar, porque no primeiro vídeo que eu fiz, eu cometi um pequeno erro de não me apresentar. Então, muitas pessoas viram o vídeo, mas não me conheciam, não sabiam meu nome, minha idade, o objetivo. Então, vou estar nesse momento me apresentando aí. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Júlia, tenho 20 anos, sou professora quilombola, moradora da cidade de Armação dos Búzios. E nesse ano de 2020, em abril, no mês de abril, eu fiz o blog da Ana, né? No início, o objetivo era apenas compartilhar, né? Conhecimento. Num blog, logo assim no início, eu convidei alguns amigos, colegas para estar também escrevendo junto comigo. E foi uma coisa muito gostosa no início. E a partir de agosto, eu comecei com uma perspectiva diferente do blog, que foi de contar a minha história, que foi de falar sobre a minha região, a minha cidade, né? Foi de contar na primeira pessoa a minha própria história, né? Que é uma história do povo daqui da Rasa, né? Especialmente a história quilombola, né? Porque há muito tempo a nossa história foi contada na perspectiva, né, da branquitude. Então, os brancos contavam a nossa história, né, e agora nós temos essa oportunidade aí de estudar, de ter acesso ao conhecimento e de contar a nossa história da nossa perspectiva. Então, hoje eu tô com uma pessoa super especial, que é a Gessiane. Agora eu vou estar chamando ela aqui pra gente estar conversando sobre esse assunto tão importante, esse assunto tão importante que é saber da nossa história, né? Vou chamar ela aqui agora. Oi, e é isso. Olá, boa Isso, tarde. peraí. Pronto, gente. Essa. Peraí. Pronto. Olá, Geiciane. Olá, tudo Essa bem? a quem eu estava falando, a Genciane, essa querida que eu conheci no início desse ano, né? Lá para maio, se eu não me engano, lá para maio, foi que eu conheci através da Fernanda Borges, uma querida também, que eu tive conversando logo assim no início, que trocamos muita ideia, muito conhecimento em relação da história local daqui, em relação também da nossa profissão, que a Fernanda Borges também é professora, e eu pude ter a oportunidade, né, de encontrá-la lá onde fazia o magistério, no Paulo Freire, e esse ano nos encontramos por aqui pelas redes sociais, e através dela eu conheci a Gessiane, que ela me passou um texto, uma pesquisa maravilhosa, magnífica da Gessiane. E aí foi que eu conheci a Geice. Um prazer, Gessiane, te conhecer. Tu sabe que tu é minha inspiração, tu sabe que eu assim te admiro muito enquanto profissional e também enquanto ser humano também, uma pessoa tão especial que me inspira demais. Então, eu logo assim que eu entrevistei a Gabi, eu logo falei, tem que entrevistar a Gessiane, porque também foi uma das que me motivou, que me incentivou a estar aí nessa luta, de contar a nossa história, de falar mesmo, né, com todo orgulho a nossa história, para todo mundo ouvir, ver, porque a história precisa ser contada, ela precisa ser lida, ela precisa ser pensada. E é isso, gente, pode se apresentar aí. Oi, Ana. Ai, Ana quase já me faz chorar, né? Já no início da conversa.
Ai, Ana, eu também quero dizer que eu sou muito grata por conhecê-la, me sinto muito privilegiada, sabe, em te conhecer, Ana, e você também me inspira, sabe? É muito bom poder contar, né, com outra mulher que esteja interessada, né, a investigar, né, a ir atrás da história para a gente desfazer essa imagem, né, essa imagem mitológica que as pessoas fazem da cidade e das pessoas, né, daqui. Às vezes nem imagem nenhuma, né? Simplesmente elas não existem. A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Mas, É, assim, é um grande prazer, sabe, estar aqui com você essa tarde para a gente conversar um pouco, né, sobre a nossa história, né? isso. Obrigada. Fala pra gente aí, né, a sua formação, fala pra gente que área você atua. Pode ficar à vontade para estar falando sobre isso. Ah, sim, tá. Então, eu sou professora aqui da Rede Municipal de Armação dos Búzios, do concurso de 2012. Eu fiz logo, assim, estava terminando a graduação e fiz o concurso. Minha família estava voltando para cá, para Búzios, né? E falei, gente, eu quero fazer esse concurso porque eu já estava muito motivada, já queria ser professora, né? Sabia que eu queria, mas e na universidade eu tive um encontro com as minhas origens, com a minha história, sabe? Quando a professora Maria das Graças, e sendo que a minha turma, essa minha turma, na qual eu estava, foi a primeira turma a entrar na reformulação do currículo da Universidade de Pedagogia, né, da Universidade Federal Fluminense. E eu estava nessa turma, que foi a primeira turma a ter no currículo essa disciplina de relações étnico-raciais na escola. E eu achava assim, pô, legal, né? Eu gosto quero aprender a história dos índios, quero aprender a história dos africanos, que eu sempre gostei muito de história africana. Muito, muito, muito mesmo. Só que assim, eu fui, conforme eu ia estudando, não era só aquilo, né? Eu compreendia também os direitos, né? E não era uma coisa do passado que a gente ia estudar, tinha que estudar. A gente tinha que. Eu entendi que a gente devia ter um encontro com a gente mesmo, né? A gente se conhecer, da onde a gente veio, a história do Brasil. Aí quando a professora foi dar uma disciplina sobre quilombolas, né? Aí eu pensei assim, meu avô é quilombola, meu pai. Eu não me achava, eu não tenho nada a ver com isso, vocês são só os mais velhos, né? Eu não nasci na rasa, eu não tenho nada a ver com isso. Eu pensava assim. Aí a professora começou a conversar comigo, né? Eu fui e comecei a pensar, né? Eu vim aqui na rasa, na casa de Tia Uia presente, sabe, Ana? Nossa grande liderança. Aí que tia Eva, ela e tia Eva, que nem gostam de falar, né? Começaram a me contar sobre a história do meu bisavô. Eu pedi para eles me contarem, né? Que era um trabalho que a gente tinha que refazer a nossa árvore genealógica. Aí a tia Eva me falou do meu bisavô Aspino, da minha bisavó Eugênia, de Madalena, né, que é a minha tataravó no caso, Biana, né, que foram mulheres escravizadas. E eu fiquei assim, achei fascinante, gente, como que eu não sabia, quer dizer, sabia que a gente tinha uma ascendência lá, né, com relação aos escravizados da Fazenda Campos Novos, né, mas eu não tinha, assim, noção da importância que isso teria, né, para eu conhecer essas pessoas, a história dessas pessoas, né, e me identificar a partir da história delas, né, saber que eu estou aqui por causa delas, tudo que elas passaram no passado, né, para que hoje eu existisse, né, e estivesse aqui e estudando. Então, assim, eu tinha esse propósito, eu comecei a ter esse propósito, não. Meus priminhos precisam saber a história deles desde crianças na escola, né? Eu comecei a entender a importância disso para não esperar chegar na minha idade, né, de 20 e poucos anos, 20 anos, e aí e saber, né, e saber, né? Olha só quanto tempo que eu perdi sem saber valorizar a história, né? Dos meus antepassados, da minha família. Então, eu tenho isso como um propósito meu de vida, que é educar as crianças, né? Que
educar é mais do que você saber, né? Porque para educar você precisa ser aquilo, né? Você precisa ser, né? E mesmo sendo quem não é quilombola, né? Não é só saber, mas é militar a favor, né, da causa, querer conhecer a causa, querer saber, pesquisar. Isso a gente vai falar também, mas eu estou adiantando. Então, aí eu fui aprofundando os estudos, fiz mestrado. Aí a minha pesquisa de mestrado em sociologia foi na escola aqui, João Guelo, onde eu pude ver como que a escola, né, compreende o que seja esse trabalho com relações étnico-raciais, como a escola trabalha essas questões quilombola na sala de aula, que imagem se tem de quilombolas. E a minha recém-defendida tese de doutorado agora foi sobre educação quilombola e luta pela terra na Caveira, na comunidade Caveira, em São Pedro da Aldeia, onde nós temos a primeira escola quilombola do Rio de Janeiro, né, que é ali na Caveira. E leva o nome de Dona Rosa, que foi uma senhora assim, muito importante ali na construção histórica e identitária das pessoas ali da Caveira. Foi uma mulher sindicalista que lutava mesmo para defender os direitos territoriais das pessoas, lutou até a morte, sabe? Para ver. E a escola, as pessoas resolveram homenageá-la, né? Fugiu, depois eu lembro na hora de. Tá bom. Aí você pode, Fugiu. pode voltar aí à questão inicial, né? Que aí você fez o seu doutorado, aí falou, né? A sua pesquisa falou da caverna, né? Ah, sim, eu ia falar importante como que o racismo ele atua, né, na construção da nossa subjetividade, porque o fato de eu não querer me reconhecer enquanto quilombola era eu não querer reconhecer os direitos, né, do meu grupo social. Porque a gente aceita com facilidade, Ana, que os descendentes, né, da realeza lá da Inglaterra são herdeiros de direito, né? De não sei quantos pedaços de terra que a rainha da Inglaterra tem pelo mundo inteiro, lugares eles onde nunca pisaram e não vão pisar, né? Mas não, mas eles são herdeiros da 20ª, 30ª geração, né? E a gente nem é tão longe assim das pessoas que foram escravizadas, porque é um passado muito recente. Então, assim, eu aceitar com facilidade, né? Direitos, né? Da realeza branca, né? Então, por que que eu não posso reconhecer o meu direito, né? Que tem a ver com as lutas, né? De tudo que as minhas tataravós passaram aqui, foram escravizadas a Madalena, que tinha as marcas ainda aqui nas costas, ó, que meu avô falava, né? Que tia Eva me falou também, tia Uia, uma ancestral. Nossa, então assim, a gente tem que lembrar disso, sabe? E a gente, é interessante assim, que nós quilombolas, nós sabemos quem são, né, os nomes das pessoas escravizadas. Aí tá, né, uma um dos pontos importantes no quais nós precisamos, né, ensinar as nossas crianças, né, quem são os nossos antepassados. A gente não sabe quem é. Aí, assim, os descendentes de portugueses, de italianos, sabem quem foram esses avós, né, que vieram para cá, para o Brasil, para trabalhar. Eles sabem, né, e querem tirar a cidadania e se orgulham, né, de serem descendentes deles. A gente não, mas por quê? Por causa de todo o imaginário racista que a gente aprende, que a gente incorpora, né, e aprende a menosprezar essa identidade, né? Mas aí a educação étnico-racial vem para a gente desconstruir esse pensamento, né? Para a gente se aprender a ter orgulho das nossas raízes. Não, eu sou negra sim, sabe? Eu sou quilombola sim, né? Porque ninguém nasce negro quilombola, a gente se torna, né? A gente se torna quilombola. Geice, fala pra gente quando você se descobriu enquanto mulher quilombola. Então, foi a partir dessa disciplina que eu cursei na universidade. Eu não sei se ficou salvo na outra gravação, acho que não, né? Ficou. Ficou? Então, foi a partir que me fez ir buscar essa história
aqui na Rasa, com meu avô, com a tia Eva, com a tia Uia, e, e elas me falaram tanto, e com a tia Uia eu fui além, né, porque ela me ensinou, né, que a questão da identidade quilombola, ela estava ligada à luta pela terra, sabe? Uhum. Que era a gente lutar pelos territórios dos quais os nossos antepassados foram expropriados, né? É, Foram expulsos. Depois, quando começa o processo, na década de 50, de turistificação aqui da cidade, de Armação dos Búzios. Aí isso tudo foi fazendo mais sentido ainda para mim, né? E eu fui e tem toda essa questão, né, de desconstruir esse pensamento racista e me achar enquanto, né, sujeito de direito né, e aceitar, né, que Tia Ué falava muito, não, você é quilombola. Aí ela traçava aquele mapa genealógico todo para mim, né, e me falava quem é, sabe? Ela foi muito importante nesse meu processo de aceitação, né, da minha identidade, de aprendizado, né? Ela foi muito importante. Então foi a partir daí eu fui estudando, aí a gente não para mais, né? A gente vai não, buscando, cada vez descobre mais alguma coisa, né? eu tô assim apaixonada, eu não consigo parar mais, tá? Não consigo mais parar. É uma coisa que quando você começa, você sente mais vontade de buscar e mais perguntas começam a aparecer, você querer saber mais. Exatamente. É, Olha, eu tô assim super apaixonada pela minha história. E por essa história que eu fui saber só agora. Eu acho inaceitável nós, né, quilombolas, uma história tão rica, numa cidade, aí depois a gente vai falar, né, Búzios do sócio-turismo, as escolas não falar da nossa história. É não inaceitável sabem, não a falam. comunidade quilombola que tem o nome, né, da escola Eva Maria ou João Guel não falar, não contar para as crianças a história delas, né? Sim, É sim. isso é muito importante. É verdade, né? E é, É uma eu fico, questão de direito, né? Porque os negros, né, o movimento negro, os movimentos negros, né, que tem várias vertentes, há décadas, é uma luta de décadas, né, para que eles fossem vistos, né, e reconhecidos o seu papel, né, na história de construção desse país, né? Então, assim, quando a gente olha para a história local das comunidades quilombolas, a gente vai descobrindo um pedaço, né, desse retalho, né, que compõe esse grande tecido histórico, né, que precisa de mais remendo. Ele tá muito cheio de furo, né? A gente precisa muito remendar, né, esse tecido, né, e trazendo à tona essas histórias, né, que estão onde? Estão com as nossas avós, com os nossos avós, nossos tios, tias, né? E perguntar, porque tá ali, né? Mas ensinar nossas crianças a perguntar, né? A ter esse interesse, né? De buscar. isso mesmo, Luciane. Agora fala pra gente, acho que é a pergunta-chave dessa entrevista aqui. Búzios é só turismo? Não, Búzios não é só turismo, né? É na cabeça de quem, né, vem aqui de passagem, quem tem casa de veraneio, na cabeça dessas pessoas, sim, né? Na cabeça da elite empresarial, do ramo do turístico imobiliário, é só turismo, né? Mas e foi essa mesma elite empresarial ligada ao turismo e à especulação imobiliária, né, que criou na década de 60, né, a partir da visita da atriz francesa Brigitte Bardot, uma representação uma representação, né, não real, né, sobre a cidade de Armação dos Búzios. Tá travando, Ana? Tá me Tá, ouvindo? sim, sim. Então, mas aí, né, a gente assim, tem uma pessoa que foi muito importante, aliás, né, duas famílias muito importantes, né, nesse processo de turistificação. E a gente entende como turistificação, né, essa acomodação do território, né, da cidade para uma finalidade turística, né? Então, como que isso foi sendo construído, né? Aí a gente tem que voltar, olha a importância da gente saber a história, né?
Aí a gente tem que voltar. É, quando teve a abolição, né, da Sim. escravatura, todo mundo sabe que foi uma abolição formal, né? Os negros não foram deixados ao acaso, ninguém recebeu indenização. E então, aí falando aqui da raça, olha só como é que a gente pode falar da história do Brasil a partir da nossa própria história. Aqui, né, na Rasa, né, na Fazenda Campos Novos, porque aqui era tudo Fazenda Campos Novos, né? Uhum. E foi feito um acordo com os fazendeiros, né? Com essas famílias negras que já, né, essas pessoas, né, já tinham formado suas famílias e fizeram um acordo com os donos da Fazenda Campos Novos, né? Olha, vocês moram aqui, mas vocês vão ter que pagar o arrendamento para mim. Ou o que é isso? Aqui nesse caso específico, porque arrendamento existe de várias formas, mas nesse caso específico, o que é? Aham. Pagar o dia com trabalho. Você trabalha na roça, na sua roça tantos dias e na minha roça tantos dias, Isso, vai ter um né? Eu não sei compromisso. precisar agora os dias, eu me esqueci. É, mas está em meu trabalho. Então, acho que era tantos dias da semana e de graça, né? Trabalhando na roça dos fazendeiros, né? Aí, com o tempo, ela foi se desmembrando, né? A fazenda, fragmentando, Fazenda Campos Novos, cuja sede é ali na Avenida, na rodovia Amaral Peixoto, né? Saindo do Trevo de Búzios, como que vai para o Rio, né? Uns 2, 3 minutinhos, você chega ali na sede da fazenda. Aí as famílias continuavam, né, pagando, trabalhando, né, nas suas roças, nas roças dos fazendeiros. E em 1919, 1920, por aí, quem compra a Fazenda Campos Novos, né? O Campos Novos era enorme. A gente está falando aqui de Búzios, São Pedro da Aldeia, Iguá, Bararuama, era muita terra. Que está no livro do José Gonçalves. Você vai ler o livro? Eu vi que você postou Você vai ver isso tudo lá. É, é um livro muito também importante para todo quilombola e não quilombola precisa ler esse livro para aprender. E eu adoro a Nilma é uma historiadora muito importante aqui na história da região, sabe? Muito bacana. Uma pessoa muito interessante para você entrevistar também, tá, Ana? Aí, Sim, sim. depois eu te dou o contato dela. E tá. Então, o Eugênio Onold compra essas terras da Fazenda Campos Novos, né? Só que o Eugênio Onold, ele não vinha muito aqui, né? Por quê? Ele era banqueiro, ele era mineiro, por quê? Mineiro assim, porque ele era dono de minas, sabe? Minas de carvão. Então, isso aqui para ele era assim, né? Só para dizer que era dono de terra. E também ele era alemão, sabe? E de acordo com a memória oral desses meus mais velhos e de alguns documentos, né, que a gente encontra, trabalhos, né? Ele usou o porto ali que tinha ali na Praia dos Ossos, né? Tinha um cais ali. Ele usava, né, esse porto para levar, para abastecer de banana, que aqui tinha muita plantação de banana, né? Para mandar para onde? Para a Alemanha nazista, sabe? Ah, Então ele usava que búzio. Você imagina, na época a búzio que era escondido, né? Então não tinha como ninguém. Enfim, esse era o Eugênio Nold. Mas, de acordo com as histórias dos mais velhos, quem cuidava da, da fazenda, né? Quem vinha muito aqui era o filho dele, né? O George Onold. Esse ah, George, ele é muito lembrado, presente nos mais velhos ali da caveira, né? O pessoal de 80 e poucos anos, 90 anos, né? Que lembram dele, do George. George Onold morre em 1949 num acidente de carro ali em Tribobó, na altura de Tribobó ali, São Gonçalo, né? Aí, o que acontece? Como ela é ele que vinha aqui tomar conta da fazenda, né? E claro que tinha uma pessoa aqui que ficava no lugar dele, que era o seu Joaquim Português, que tinha 3 filhas, né? E uma delas foi professora desse pessoal
que teve um grupo escolar ali na Fazenda Campos Novos, na sede, que esse pessoal de 80 anos, 70, chegaram a ter uns dias de aula ali, mas não continuaram, né? Mas isso aí é outra live, pra gente falar dessa escola que tem ali. Aí tá. O George morre em 49 e o Onold morre no ano seguinte, em 50. Então, o que acontece? Aqui, eles ficam 30 anos, entendeu? Sem ter fazendeiro aqui, né? Controlando e vigiando eles, né? Tanto que muita gente, né? Como tinha muita área vazia, as famílias chegavam, se instalavam, né? Porque era muita terra vazia. E quando foi, né? E assim, o Onold também era um dos acionistas, né? Que fala da Companhia Odeon, né, que era a companhia do genro dele, que era casado com a filha, né? Otávio. Eu esqueci o nome agora. Esqueci o nome dele agora. Também não vamos ficar falando muito o nome dessa gente, não, né? Vai que. Mas. Então, eles. O que acontece? O neto dele, Eugênio Onold, que toma, né, a direção dos negócios do avô, né? É o neto homem, né? Olha a questão de gênero, porque ele tinha outras filhas, né? Mas é o neto que vai ali, apesar das filhas terem ações nas empresas, claro, mas quem dirigia, né, eram os homens. Esse Eugênio, o Nold, ele, em 1952, faz uma reunião e passa a direção, né? A administração da fazenda. Ele passa, né? Para o Antônio Paterno Castelo, que é o Marquês. Não sei se sua avó vai lembrar dele, Ana, do Marquês, que foi, na memória deles, aqui, o cara que veio fazer o serviço assim, sujo de expulsá-los daqui, né? Enquanto os Onolds continuavam recebendo. Por quê? Qual era o plano? Era inserir Búzios já, né? Nesse plano turístico, né? Nesse ramo turístico. Porque em 49 eles abrem a rodovia Amaral Peixoto. Né? Em 49 não, foi na década de 40. Mas ela não era asfaltada ainda. Oi, voltou? 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 Sim. Tá. Ela não era asfaltada. Aí, quando foi, né, na década de 50, o governo do estado asfalta, né, a rodovia Amaral Peixoto, e isso facilita o acesso, né, das pessoas para cá. Na década de 50, né, através, né, da família Onold, né, e dos Sampaio, né, que eram os que estavam junto aqui vendendo, começando o loteamento, né? Quem vem para cá e compra uma casa aqui de veraneio? José Bento Ribeiro Dantas, que era o presidente da José Bento Ribeiro Dantas. Ouviu? Que era o presidente, que era o presidente da Companhia de Aviação Cruzeiro do Sul, né? E era um homem muito bem relacionado. Então, ele começa a trazer para casa dele, aqui de veraneio, Manguinhos, diplomatas, né? Bem relacionados, gente, no sentido assim, não usei uma boa expressão, né? Ele tinha relações entre a elite, né? Não significa que seja bem relacionado, pelo contrário, né? Aí ele começa a trazer esses estrangeiros para cá, né? Começa, então, primeiro, uma divulgação boca a boca aqui desses lotes, né? Que a companhia Odeon começa a vender. Só que para isso, o que ela teve que fazer com as famílias que moravam aqui? As famílias negras da Rasa e as famílias dos pescadores negros também, lá de João Fernandes, da Tartaruga, da Ferradura. Expulsar. Sai, né? Aí expulsar, né? Imagina, isso aqui, o pobre morar, pescador, morando na praia, não. Isso aqui, eles começam, então, a começar, né, esse processo de venda dos terrenos aqui, de armação dos Búzios.
Tanto que assim, é interessante ali sabe aquela casa que tem ali na Praia Azeda? Sim, sim, aquela mansão. Então, ela era da viúva, ela era do Eugênio Nolde, né? Aí quando ele morre, que é o neto não, Eugênio não. Eugênio Onold, eu tô falando errado, gente. Desculpa. Luiz Onold, que é o neto dele, não Eugênio Onold, como eu falei. Eugênio Onold, né, era o grande capitalista, e o Luiz Onold, que é o neto dele, que vai vender, né? Vender não, passar a administração, de acordo com os documentos, né, que a gente acessou para pesquisa e do meu doutorado. E tá ali ele como representante da Companhia Odeon, né, passando a administração da fazenda para o Marquês, né? Então esse Marquês, né, começa o processo de expulsão, né, para que começasse aqui o processo de loteamento das terras, né? E aquela casa ali da Azeda era do Luiz Onold, do neto do Eugênio Onold, cujo nome, né, é o da Praça ali dos Ossos, né? Ali nos Ossos, no centro de Búzios. E quando o Luiz morre, em 86, Luiz Onold morre em 86, quem herda é a esposa dele, que era uma herdeira de banqueiro francesa, né, riquíssima. Aí tem uma briga na justiça, né, porque a casa é na praia, né, ali na praia, e não pode ter, ninguém pode ter praia particular. A gente sabe que tem, né, mas ainda bem que o movimento ambientalista conseguiu ganhar na justiça, né? Que aquela área ali, porque não fosse particularizada, né? Uhum. Felizmente, aí a gente pode ir à Praia da Azeda agora, porque, É. né? Mas se não tivesse ganho, o movimento ambientalista não tivesse entrado na justiça, até porque ali tem todo um ambiente, né? Um microambiente ali que precisa ser preservado. E eu não Sim. sei como, né? Porque nesse país você sabe como é que as coisas são, mas felizmente ganhamos, né? Porque todos nós, né, ganhamos o acesso à Praia da Azeda. É, Então, foi essa família, Onold, que começa, né, a vender aqui as terras, divulgar Búzios, né, entre as elites. E em aí, 64 eles trazem, finalmente, eles trazem a atriz francesa aqui para conhecer, né? Aí tem todo aquele. Oi? Você falou? eles que trouxeram a Brigitte pra cá, pra conhecer. Isso, o José Bento Ribeiro Dantas que trouxe. Ah, eu não José sabia. Bento Ribeiro Dantas. É, Uhum. porque ele conhecia o Zaguri, que era o namorado da Brigitte Bardot, né? Zaguri, sei lá. Era tudo, sim, tava tudo entre amigos ali, não é? Tem, Aí eles trazem a Brigitte Bardot para cá e eles aproveitam assim, a divulgação, né, a repercussão que isso tem na mídia, né? Aí eles começam, pô, vamos, né, investir nisso aqui, né, ah, para a gente tornar isso aqui um uma lugar estratégia. turístico. Nove. Pode ser que podemos dizer que foi uma estratégia política trazer a Brigitte Bardot para Búzios, para poder depois fazer toda aquela. Acho que sim, acho que podemos dizer sim, porque, né? Porque É, foram processos muito concomitantes, né? Muito encadeados, né? Um atrás do outro. Aí, em 70, na década de 70, inaugura-se a Ponte Rio-Niterói, que vai facilitar mais ainda, né, o acesso dessa elite para cá, né? Mas, assim, os Onolds, na década de 30, de 40, eles já traziam convidados, assim, chiques para cá, né? Para ficar hospedados na fazenda, né? Ou então nas casinhas deles que eles tinham aqui, na praia ali nos Ossos, né? Que eles hum, tinham. É, e assim foi, né? Na esse, década de 70, ele já é,
facilita-se ainda mais o acesso aqui e para a cidade, né? E eles começa a vir grandes empreendimentos, né? Em 70 começa-se assim, a alavancar, começou mesmo, depois que a Brigitte Bardot vem, as pessoas começam, né, a se interessar, né? Aí a venda de lotes aqui, né, bomba, né? Imagina quão ricos, né, essa família ficou, né? Da companhia, os donos da Companhia Odeon, né? Vendendo Companhia Odeon, né? Vendendo lotes aqui, que era tudo dele, Búzios, imagine, tudo dele. E as famílias negras de pescadores ficaram chupando o dedo, né? Não tiveram. Aí a gente vê mais uma vez o racismo estrutural, né? Que exclui as famílias negras e quilombolas desse processo de turistificação, né? De mercantilização das terras, né? E eles chegam, né? Essa elite empresarial chegam com um discurso que de trazer modernidade, aquele discurso de sempre, trazer modernidade, trazer trabalho, né? Mas na prática a gente sabe que não é. Tanto, Ana, você também deve ter na sua família muita gente que não consegue trabalho aqui de jeito nenhum, tem que migrar para outras cidades, entendeu? Para conseguir sobreviver, sabe? Então, assim, são vários mitos, né? Que se criam em torno dessa tal modernidade que exclui e aumenta as desigualdades sociais, né? E econômicas, sabe? E aí em 70, né, voltando à história, impulsiona-se mais ainda. Em 80, você tem aqui na Rasa um empreendimento ali na Marina do Mudiano, né? Do Mudiano, que se você perguntar para as pessoas, né, que mais velhas, né? Nossa, ele acabou com a passagem das pessoas, né? Que todo mundo pergunta sua avó. O pessoal ia a pé, né? Para Búzios, iam pela praia, seguiam pela praia, né? E, enfim. Esqueci de falar também que essa estrada aqui que recebe o nome do José Bento Ribeiro Dantas, né? Que liga Manguinho, né? O centro, Manguinhos, Arrasa. Também foi tudo assim, você pensa só, tudo desde sempre foi feito para facilitar a vida de quem? Pensando em quem? Nas pessoas daqui? Não, né? Mas na facilidade dos de fora, da elite que vem para cá, sempre pensando neles e impondo. Impondo, né? Essa nova visão. Daí que começa a vir essa formulação dessas ideias, esses imaginários que todo mundo incorpora sobre Búzios, né? Cidade sofisticada, cosmopolita, onde o amor acontece, né? Por causa da visita da Brigitte Bardot com o namorado, né? Cidade romântica, né? Aí em 70 também eles começam processo de gentrificação, né, que fala ali no centro, né, ali na Rua das Pedras, né, você tira os pescadores ali, né, oferece tanto um preço que devia ser nada para quem está comprando, né, mas para os pescadores que não tinha uma vida simples, não precisava de riqueza, né, vivia ali, pescava o seu peixe, ia na sua plantação, entendeu? Não precisava de riqueza, né? Aí chegam, né? Chegam os capitalistas para poder, né, impor essa nova ordem social, né, sobre a vida das pessoas, né? E elas não têm escolha, né? Porque são pressionadas, eles são mais fortes, eles têm que deixar, né, seu lugar, aliás, entregar, né, de bandeja, né? Então ali a Rua das Pedras, como todo mundo sabe, eram casas de pescadores que vão sendo, né, compradas, né, pelas pessoas de fora que chegam e é transformado num espaço, Ana, no qual eles têm o que ali, né, desde o início, boutique de luxo, restaurantes caros, né, que a gente, quando vai, a gente só passa, porque os mais velhos mesmo, né, eles nem vão lá no centro de Búzios, não vão, não frequentam as praias de lá, a vida deles é onde? É aqui na Rasa, né, é aqui, sabe?
E também muitos pescadores que moravam ali no centro migraram, né, para os bairros como Arrasa, Sem Braça, São José, né? Eles foram se afastando. Em 80, chegam esses grandes empreendimentos. O que é esse empreendimento ali da Arrasa, né? Foi feito pensando em quê? Em quem? Na gente? Nos moradores? Também não, né? Então, assim, se a gente for olhar, né, foi prefeito para quê? Para quê? Para os ricos, né, chegarem ali com suas embarcações, né, praticarem ali seus esportes ali com a lancha, né, tudo coisas que a gente não tenha acesso, que a população local não tem acesso. Então, assim, foi se construindo um turismo excludente, né, no qual as famílias não tiveram nenhum proveito, né, nessa turistificação aqui de Búzios, né? Mas, assim, graças à luta dos movimentos negros, quilombolas, né? Agora, a partir da década de 90, os anos 2000, a rasa bem recente, que se começam a querer falar, né? Ah, o Mangue de Pedras, os quilombolas, né? Mas graças aos próprios quilombolas, à luta dos quilombolas, a gente tem essa visibilidade, mas ainda assim, muito restrita, né? Vamos falar de quilombola? Ah, vamos falar do passado. Vamos falar das festas. Ah, mas e o direito dele às terras? Não, isso aí não. Isso aí é fora de cogitação. Então, é um olhar também racista quando você exotiza essas pessoas. O que é exotizar essas pessoas? Você tratá-las, né, como alguém, né, um algo ali que você vai, conhece, né, pelo seu bel prazer e não respeita a sua história, né? O Mangue de Pedras, né, que ganhou esse nome recente, né, que era Praia das Canoas, né, praia, né? Sempre foi um lugar de encontro das famílias, não é? Que iam lá, pescavam para subsistência, né? Então, quando tem essa ruptura, né, as famílias eram mais unidas. Quando tem, por que não é mais assim? Por causa de toda essa transformação social que é imposta, né, a partir dessa elite que pensou o espaço da cidade, né, para fins comerciais, no qual pessoas, né, de fora, grandes empreendimentos, né, que vêm e se é, é, consegue tirar proveito, né, desse mercado turístico. E assim, quem é de dentro, né, e que tirou algum proveito também, não são as famílias dos negros, são as famílias, né, dos brancos, né, que sempre, né, tiveram ali o seu espaço delimitado, ninguém nunca mexeu com eles. Tá vendo o racismo? Como é que ele é, vai se configurando aí nas histórias, nas relações, né? Os brancos estão sempre ali no lugar deles, na terra deles, sempre foi ali, né? Agora as famílias negras não, elas, né, foram deslocadas, ninguém respeitou, né, o direito dessas famílias negras, sabe? Então, assim, Búzios sempre foi pensada para atrair, né, esse turismo internacional, sabe, para trazer pessoas de fora para cá. Mas eu acho que esse é o momento da gente começar a pensar, e já existem, né, leis para isso, né, leis estaduais que o próprio movimento quilombola conquistou em 2018, acho que saiu uma regulamentação que proíbe o turismo predatório nos territórios quilombolas, sabe? Depois eu vou até pesquisar para depois você bota nos comentários, eu acho do vídeo, não sei. Eu vou te dar o número dessa legislação. Então, assim, muitas famílias precisam ser, eu acho que precisa de uma educação, conscientização também, nesse sentido que não é interesse da elite, né? Porque quer manter essas pessoas ali sempre na subalternidade, né? Para servi-las, né? Enquanto que a gente pode
transformar essas famílias em agentes, né, de sua própria história, sabe? Agora, a Rasa, né, que foi o lugar que mais cresceu, né, que mais tem crescido aqui com pessoas vindas de fora, né? Então, assim, a gente pode começar a pensar, né, com nossas famílias, como é que a gente pode reverter, né, essa história, como é que a gente pode, né, colocar em evidência as famílias quilombolas, né? Gente, a história está com vocês, entendeu? A história é de vocês. Não deixa nenhuma agência de turismo chegar até vocês, roubar a história de vocês para vender para fora. Vocês, nós é que temos que ser os protagonistas dessa história. Nós é que temos que divulgar, sabe? As famílias quilombolas é que tem que ganhar dinheiro, sabe? Contando, né? Se vem turista agora interessado em conhecer os quilombolas e as histórias, vamos recebê-los, vamos cobrar, entendeu? Mas esse dinheiro tem que voltar para as famílias, sabe? Para o desenvolvimento das próprias famílias, para a emancipação dessas famílias quilombolas. Chega das famílias quilombolas serem só subservientes dessa elite capitalista que sempre veio para cá para explorar, né? E subalternizar as mulheres, né? Porque esses empregos que eles criaram são empregos de quê? Claro que não inferiorizando as pessoas que trabalham com isso. Eu mesma já trabalhei de faxina, fazendo faxina, não tenho vergonha nenhuma disso. Mas a gente sabe que são profissões desvalorizadas, né? E essa gente que vem para cá, Ana, você deve saber, né? Quanto eles querem pagar diária, uma diária ridícula, sabe? Para as pessoas que trabalham, sabe? Vem, assim, sabe, eu fico revoltada com isso. Eles não querem pagar o salário que é devido às pessoas, mas querem ter casa aqui, né? Mas não quer ter o ônus, né? Que é você valorizar as pessoas que vão cuidar dessa casa, que são as pessoas aqui do lugar, sabe? Então, é assim, é lamentável, sabe? E eu acho que a gente está no momento da gente fazer com que o nosso povo pense, sabe? Em quem eles vão votar, né? Em quais projetos são construídos e direcionados. A gente precisa conhecer os nossos direitos enquanto quilombolas, que foram duramente conquistados, sabe? Para a gente fazer valer e exigir nas eleições.